Olá, gente! Vocês gostaram do vídeo que eu sugeri? Bom, agora nós vamos dar continuidade à conferência de matriz óssea. Nós vamos iniciar o segundo vídeo. Lembrando, são 3 vídeos. Vamos começar essa nossa segunda videoaula falando de um processo pelo qual o osso se forma. Esse processo pode ser chamado de ossificação ou osteogênese. Existem 2 padrões de ossificação. Uma ossificação chamada de endocondral e outra ossificação chamada de intramembranosa. A ossificação endocondral, como o nome já diz, endo significa dentro, condro significa cartilagem, então endocondral dentro da cartilagem, essa ossificação ela inicia a partir da cartilagem hialina. Já o outro padrão de ossificação, a intramembranosa, ela se inicia a partir do tecido conjuntivo. Se fosse para dar uma definição, a gente pode dizer que na ossificação endocondral, o osso se forma dentro da cartilagem hialina, que se desenvolve a partir do mesênquimo. Já a ossificação intramembranosa, o osso se forma diretamente dentro do mesênquima, o qual é disposto em camadas finas, como folhas de papel, que lembram membranas. O que seria mesênquima? O mesênquima, gente, só para lembrar, é o tecido mesodérmico embrionário dos vertebrados, pouco diferenciado, que origina os tecidos conjuntivos no adulto. Em relação à ossificação intramembranosa, a gente pode dizer que ela está em menor proporção no corpo humano. A gente encontra esse tipo de ossificação no crânio. Vocês já ouviram falar na moleira em um recém-nascido? Bom, a moleira ela é formada por um tecido conjuntivo que aos poucos vai se ossificando, ou seja, esse tipo de ossificação é intramembranosa. Para que é que existe essa moleira? Bom, a moleira no recém-nascido, ela serve para facilitar a passagem do bebê no canal do parto durante esse processo. O volume da cabeça diminui durante a passagem do bebê pelo canal do parto. Em seguida, a cabeça volta ao seu tamanho normal. E aos poucos, essa membrana, esse tecido conjuntivo, vai se ossificando. Já a ossificação endocondral, ela é bem mais ampla comparada à intramembranosa. A gente pode exemplificar, por exemplo, essa ossificação acontecendo no osso longo. O osso longo, durante a fase de crescimento, entre a epífise e a diáfise, existe uma linha epifisária de cartilagem hialina, que no decorrer da sua vida, ela vai se ossificando. Isso acontece no período de crescimento. Esse slide só está exemplificando e comparando os locais de ossificação intramembranosa e endocondral. Percebam que essa parte rosa é cartilagem e essa parte rosa está determinando o local que acontece esse padrão de ossificação endocondral. Essa parte mais superior da cabeça é onde acontece a ossificação intramembranosa, que é em menor proporção comparada à ossificação endocondral. Nesse slide, nessa imagem do lado esquerdo, a gente está mostrando o disco epifisário, ou linha epifisária. Essa linha epifisária está localizada no osso longo, entre a epífise, que é a extremidade, e a diáfise, que é a porção central. Então, esse disco epifisário, formado por cartilagem hialina, aos poucos vai se transformando em osso, ou seja, vai se ossificando, vai realizando osteogênese. Isso acontece durante a fase de crescimento da pessoa. E essa ossificação é responsável pelo crescimento longitudinal dos ossos longos. Para complementar a informação do slide anterior, nós estamos mostrando um osso longo. Para que um osso seja considerado como longo, ele tem que ter várias características. Vamos falar da primeira característica. Primeiro, o osso longo tem que ter um comprimento maior que a largura e a espessura. Segunda característica, o osso longo tem que ter duas extremidades, uma extremidade proximal e uma extremidade distal, e uma região mais central. As extremidades, proximal e distal, elas são chamadas de epífises. A porção central é chamada de diáfise. De acordo com o que a gente falou no slide passado, entre as epífises e a diáfise
existe uma linha epifisária ou disco epifisário formado por cartilagem hialina, que durante a fase de crescimento, essa cartilagem hialina vai se ossificando, ou seja, vai realizando a osteogênese. Isso se configura em um padrão de ossificação chamado de ossificação endocondral. Bom, aproveitando essa imagem, a gente vai falar dos revestimentos ósseos. Existem dois tipos de revestimento. Tem o periósteo e o endósteo. Uma outra característica que um osso longo deve ter é que ele é um osso oco, ou seja, a diáfise do osso longo é oca. E internamente, revestindo essa parte oca na diáfise, existe um revestimento chamado de endósteo. Envolvendo todo o osso, existe um outro revestimento, chamado de periósteo. Só uma observação. O periósteo ele não envolve a superfície articular do osso longo. O periósteo, então, pode ser chamado de revestimento externo do osso. Esse periósteo, peri significa ao redor, ósteo significa osso. Então, esse revestimento que está ao redor do osso tem duas camadas. Uma camada mais interna, chamada de camada osteogênica ou camada celular, formada por tecido conjuntivo frouxo, e tem uma camada mais externa, chamada de camada fibrosa, formada por um tecido denso não modelado. Essa camada mais interna, chamada de osteogênica, significa que esse prefixo ósteo significa osso, esse sufixo gênica significa origem. Então, essa camada osteogênica, ela origina células ósseas. Fazendo um paralelo e uma comparação, vocês se lembram da ossificação endocondral? Que é aquela ossificação que inicia a partir da cartilagem hialina nos ossos longos? Essa cartilagem hialina está localizada entre a epífise e a diáfise do osso longo. E quando essa cartilagem hialina vai se ossificando, através do padrão de ossificação endocondral, o osso vai crescendo no sentido longitudinal. Quem dá o crescimento do osso no sentido transversal é essa camada osteogênica do periósteo, que é a camada mais interna. Essa camada mais externa, chamada de camada fibrosa do periósteo, é apenas uma camada de proteção. O endósteo também pode ser chamado de revestimento interno do osso. Diferentemente do periósteo, que possui duas camadas, o endósteo possui apenas uma única camada chamada de camada osteogênica ou camada celular, formada por tecido conjuntivo frouxo. Essa única camada osteogênica também origina células ósseas da mesma forma que a camada interna do periósteo origina. Ou seja, tanto a camada interna do periósteo como o endósteo promove o crescimento do osso no sentido transversal, engordando o osso. Se lembram que no primeiro vídeo eu comentei sobre a célula osteogênica, que é um quarto tipo de célula que está presente no tecido ósseo? Pois bem, fazendo uma comparação da célula osteogênica, que também pode ser chamada de célula osteoprogenitora, comparando essa célula com os osteoclastos, a gente pode dizer que essas duas células têm origens diferentes. O osteoclasto ele vem da fusão das células do sangue, dos monócitos, enquanto essas células osteogênicas ou osteoprogenitoras vêm do mesênquima. Essas células osteogênicas, elas são células que podem dar origem a qualquer outro tipo de célula. No tecido ósseo, essa célula osteogênica origina os osteoblastos, que, quando estiverem maduros, vão formar os osteócitos, envolvidos por toda aquela matriz óssea. As células osteogênicas, que estão localizadas no endósteo e na camada interna do periósteo, também são responsáveis pelo reparo ósseo. Por exemplo, quando acontece uma fratura e o osso perde a sua continuidade, as células osteogênicas vão produzindo novas células ósseas, os osteoblastos, e esses osteoblastos vão iniciando um processo de calcificação, até formar um calo ósseo para que aquela continuidade óssea seja novamente restabelecida. Existem dois tipos de tecido ósseo, ou também dois tipos de substâncias ósseas. Aquele osso compacto e aquele osso esponjoso. Como o nome já diz,
O osso compacto é contínuo e apresenta poucos espaços, e é a forma do tecido ósseo mais resistente. Onde é que é encontrado esse tecido ósseo compacto? Ele é encontrado abaixo do periósteo de todos os ossos e constitui a maior parte da diáfise dos ossos longos. Esse tecido ósseo oferece proteção, suporte e resistência aos estresses produzidos pelo peso e pelo movimento. Já o tecido ósseo esponjoso possui trabéculas e possui internamente a medula óssea vermelha, que é aquela que produz as células do sangue. Onde é que está localizado o osso esponjoso? Nas epífises dos ossos longos, no interior dos ossos curtos e nos corpos vertebrais. Nessas imagens, nós podemos diferenciar o osso compacto e o osso esponjoso. Na sua lateral esquerda, tem o osso contínuo, que é o compacto. Na sua lateral direita, tem um osso com trabéculas, que é o osso esponjoso. A comparação entre um osso compacto e um osso esponjoso é facilmente realizada num aspecto macroscópico, ou seja, anatômico. Por isso que a gente fala que a diferença entre o osso compacto e esponjoso não é uma diferença histológica, e sim anatômica. Macroscopicamente, quando a gente analisa um osso compacto, a gente percebe facilmente que ele é todo preenchido. Como o nome já diz, ele é compacto. Já o osso esponjoso, ele possui trabéculas, possui espaços e macroscopicamente ele parece uma esponja. Daí o seu nome. Relacionando essa conferência de matriz óssea com o CDP, eu gostaria que vocês tentassem resolver esta questão. Façam uma leitura com calma de todos os itens e marquem a única opção correta. A resposta correta eu vou dar no início do próximo vídeo. O próximo vídeo, lembrando, é o terceiro e último vídeo que vai complementar esta nossa conferência de matriz óssea. Obrigado, um abraço e até já!